Boa noite! Estamos aqui com mais um JF, o seu jornal de física, para lhe manter informado das notícias de física. Para entendermos melhor o conceito de física, iremos com o primeiro assunto, temperatura. Acho que muitos de vocês conhecem o conceito de temperatura, mas vamos lá. Quando um corpo ele se aquece, as partículas que compõem, eles vibram cada vez com mais intensidade. E esse fenômeno, ele se chama temperatura. Mas como assim partículas que se mexem? Temperatura não é só o aumento de temperatura? Mas você sabe o que tem por trás da temperatura? Então, para vocês que não sabem, quanto maior a agitação de partículas, maior a temperatura. No caso, quando elas agitam. Para entendermos melhor, temos aqui as escalas termométricas, que para vocês que não sabem, existem várias escalas, e para medir essa temperatura, como a gente conhece, como Celsius e afins, existem várias, como Fahrenheit e Celsius, que são as mais famosas que eu vou citar. Geralmente Fahrenheit ela se usa mais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil, como a gente é pobre, tô brincando. No Brasil usamos o Celsius, como a gente conhece, como Celsius mesmo, não tem muito o que falar. Enfim. Mas para quem não sabe, existe uma grande diferença entre essas duas escalas termométricas, né? A temperatura escala de Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit, que podemos ver aí no quadrinho. Mas voltando. No quadrinho, que eu deixei aqui para vocês verem. Mas que quadrinho é esse? Meu Deus do céu, de onde surgiu? O que eles comem? De onde vem? Iremos ver agora. Para quem não sabe, essa escala aqui é a escala de Kelvin. Para entendermos o que é isso, eu vou explicá-los agora. Se a medida da temperatura ela é medida pela agitação das partículas de um corpo, e se a gente esfriar essas partículas? O que acontece? Quando a gente resfria essas partículas, a agitação ela vai diminuindo. Que, em caso limite, quando as partículas pararem, a gente vai ter a menor temperatura, que é o zero absoluto. E convertendo para Celsius, fica menos 73 Celsius. Tá passado? Prosseguindo. Para quem não sabe, Kelvin ele foi o homem que descobriu e criou uma nova escala termométrica, que é a que eu já mostrei para vocês. Enfim, para entendermos mais sobre a temperatura Para entendermos melhor isso, temos o calor, que nós podemos também chamar de calorimetria, que é a medida de transferência de calor. É a caloria. Não é caloria que a gente come. Ou é? Somente. Para entendermos melhor esse conceito, temos a calorimetria, que é a medida de transferência de calor. Podemos chamar ela de caloria. Um cal é uma energia necessária para elevar 1 Celsius, que é 1 grama de água. De 1 grama de água, na verdade, né? O calor é o seguinte, a história do calor. Enquanto a temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo, o calor é a energia térmica que é transferida de um corpo maior temperatura para um de menor temperatura. Por exemplo, podemos ver que está muito quente aqui no meu quarto, né? No estúdio, desculpa. Está muito quente aqui no estúdio, porque não está circulando nada. E podemos... Tá muito quente. Podemos ver aqui, nesse copo, claramente, que ele já está quente, estava geladinho até ainda agora. E o ambiente, que já está quente e abafado, fez com que o corpo maior da temperatura, que no caso é o quarto, para um de menor temperatura. Então o quarto passou o calor dele para o menor corpo, que é o copo. Que também pode ser dito como eu. Tá passado? Enfim, para encerrarmos o jornal de física de hoje, veremos um grande cientista. É com você, Beatriz!
Muito obrigada, Ana, muito obrigada. No experimento de hoje, veremos uma cachoeira de fumaça, como muitos dizem. Vamos lá? Bom! Se vocês pegarem isso, olha só a fumaça, não parece uma cachoeira de verdade. E, pra quem não sabe também, olha só essa coisa mais linda que está, na verdade. É uma experiência divertida, que você pode fazer com sua criança, mas com a supervisão dos pais. E olha só, cada vez que cresce mais fumaça, ela solta, olha só, gente, coisa mais linda, linda, linda. Olha só, muita fumaça, muita. Enfim, o experimento de hoje foi esse. Muito obrigada, Ana. Tenha uma boa noite e até a próxima.